capítulo 5, versículo 43 ao 48. Quem for achando vai dando glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, fala, espere por mim. Vai esperar para que todos achem. Aleluia a Deus. Amém. Ajude a mover isso. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo 41. Amém? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Amém. Realizaremos a leitura juntamente então com toda a igreja para que haja compreensão da palavra do Senhor. Está escrito assim no subtítulo da minha Bíblia: o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém. Pode sentar, aplauda o Senhor. Glorifique o nome de Deus, com seu fôlego de vida. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Aleluia a Deus. O Sermão do Monte, como ficou conhecido esse discurso do nosso Senhor Jesus Cristo, relatado pelo evangelista Mateus, que também foi um de seus discípulos, aqui no capítulo 5, o Senhor Jesus vai nos ensinar e vai nos ensinar a interpretação correta de toda a lei de Deus. O Senhor Jesus vai começar a falar aqui, o evangelista Mateus vai começar a narrar do capítulo 5 e vai até o capítulo 7 com esse discurso do Senhor, um dos sermões mais longos do Senhor Jesus. Estudiosos bíblicos apontam que demorou horas esse sermão do Senhor Jesus, porque ele estava ali destrinchando toda a lei de Deus e trazendo luz àquilo que o homem não conseguia interpretar. Porque o homem por si mesmo não pode cumprir toda a lei de Deus, o homem por si mesmo não pode compreender a Deus, o homem por si mesmo, na força do seu próprio braço, nunca irá conseguir agradar a Deus. Somente Jesus cumpriu toda a lei de Deus. E através do sacrifício de Jesus, pela graça que nos foi dada na cruz do Calvário, hoje nós podemos viver o cumprimento da lei perfeita de Deus. Pela graça, não pela nossa obra, porque nós somos falhos. O ser humano é falho e a lei de Deus é perfeita. Por isso somente Jesus, como a imagem de Deus vivo e o próprio Deus, poderia cumprir toda a lei de Deus. Afinal de contas, também a sua própria lei. Por isso o Senhor Jesus precisou vir à terra. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, para nos ensinar a compreender a lei que Deus deu ao seu povo, primeiramente através de Moisés, e depois voltou a lembrar o povo por meio dos profetas. Como o homem não conseguia compreender perfeitamente a lei de Deus, para agradar a Deus, o homem se perdeu na sua interpretação da lei de Deus e passou a criar uma visão errada da palavra perfeita de Deus, porque o homem é falho, mas a palavra de Deus é perfeita. Tendo em vista isso, o povo judeu, já naquela época, dentro da própria lei de Deus, criou a sua própria interpretação e a sua própria lei em cima da lei de Deus. Nós sabemos que nós temos 10 mandamentos dados por Deus ao povo judeu, que nós também seguimos em Cristo Jesus. Porém, o povo judeu, além dos 10 mandamentos, tinham mais 613 estatutos da lei. Ou seja, Deus deu 10 mandamentos, o povo judeu foi e implementou mais 613 estatutos. Em cada lei que Deus deu, não matarás, eles vinham e implementavam mais uma vírgula e continuavam escrevendo aquilo que Deus não disse, ou não conseguiam interpretar a voz de Deus. Pois nós sabemos que somente o Espírito Santo
que convence o homem do pecado, da justiça e do poder de Deus. Somente o Espírito Santo nos traz interpretação das Sagradas Escrituras, pois ele é o nosso intérprete, o Paráclitos, o Consolador. Como ainda não havia sido derramado o Espírito Santo sobre o povo não compreendia a lei de Deus e assim seguia errado por seguir aquilo que os homens diziam ser correto. O que vai nos chamar a atenção é que ao iniciar o versículo que foi lido aqui, o Senhor Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito. A primeira vez que o Senhor Jesus vai dizer essa frase vai ser lá no versículo 21, ainda no capítulo 5. Ouvistes o que foi dito. E o Senhor Jesus vai tratar de assuntos como ira, divórcio, adultério, amor aos inimigos. Sempre citando a palavra, sempre citando a frase: ouviram o que foi dito. O que nos leva ao tema da mensagem essa noite, que me foi revelado pelo Espírito Santo: cuidado com o que você tem ouvido. Repita comigo, é didático quando a gente repete, a gente decora. O tema da mensagem essa noite, que me foi revelado pelo Espírito Santo, é: cuidado com o que você tem ouvido. Você tem ouvido a voz de Deus, a palavra de Deus, ou a interpretação humana errônea da palavra de Deus? Você tem deixado o Espírito Santo de Deus, o Consolador e o intérprete da palavra de Deus, testificar no seu coração a palavra do Senhor, ou tem dado ouvido a falsas doutrinas, falsos ensinamentos e falsas interpretações da palavra do Senhor? Já naquela época, 2.000 anos atrás, o povo estava perdido na sua própria vã teologia, na sua própria vã doutrina. O povo estava perdido em tudo aquilo que os escribas e fariseus ensinavam e que o povo judeu havia interpretado errado da palavra do Senhor. Então foi preciso que o Verbo se fizesse carne, habitasse no meio de nós, e como luz do mundo que somente o Senhor Jesus é, nos trouxesse clareza acerca da vontade perfeita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Durante o Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai fazer questão de deixar bem claro: eu não vim abolir nem a lei nem os profetas, porém eu vim cumpri-la. Porque o homem por si só, na força do seu braço, nunca poderá cumprir toda a vontade de Deus. Aleluia, Deus! Somente o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a imagem de Deus e o próprio Deus vivo que habitou no meio de nós aqui na terra. O Senhor Jesus inicia mais uma frase dizendo: ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Aleluia, Deus! Aqui nós vamos tocar num dos temas mais críticos da pregação da palavra do Senhor nos dias atuais, que é o perdão aos nossos inimigos. Eita glória! Orar por aqueles que nos perseguem. Porque lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos sim glorificar ao Senhor, toda a glória é dele. Quando lemos, nós podemos falar glória a Deus e aleluia. Mas no dia a dia, quando aperta no nosso calo, o amor ao inimigo fica mais difícil de praticar. Aqui na comunhão dos santos, como membros que compõem o corpo de Cristo, nós glorificamos e aceitamos, porque essa é a palavra do Senhor. Mas no nosso dia a dia, quando ninguém nos vê, e o diabo vai, tenta e usa alguém que não tem a palavra de Deus, que está perdido aí no mundo, para vir testar a nossa fé ou nos abalar na fé, praticar esse perdão e esse amor ao inimigo se torna mais difícil. São palavras bonitas de serem ditas, bonitas de serem vividas, porém difíceis de serem colocadas em prática. Extremamente difíceis de serem colocadas em prática. Pois o que o mundo ensina é: na medida em que você bater, você vai levar de volta. O que nós aprendemos é o seguinte: olha, se me tratou bem, eu vou tratar bem. Mas se me tratar mal, que se exploda e que vá para o inferno para lá. Essa é a nossa cultura, a cultura em que estamos inseridos, em que fomos criados. Não, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Porque a gente considera que é ser bobo quando a gente perdoa alguém que maltratou a gente.
quando tratar bem alguém que fez mal para a gente, quando na verdade nós estamos sendo santos e irrepreensíveis na palavra do Senhor, cumprindo a vontade de Deus. Porque o mundo vai te ensinar: não, você é bobo, você vai perdoar a pessoa que fez mal para você? Não, tem que pagar. Fez mal para você, agora está te pedindo ajuda. Deixa morrer de fome, deixa morrer de sede, não ajuda não. Quando na realidade é aí que você tem a oportunidade não só de pregar, mas ser a palavra do Senhor na vida dessa pessoa. Porque quando alguém que te fez mal precisar de você, você estender a mão para ajudar. E não é ajuda igual o mundo ensina não, para depois jogar na cara: lembra que lá atrás você me fez mal? Lembra que lá no passado eu precisei e você não me ajudou? Porque eu não sou igual você não, eu estou te ajudando. Porque isso não é o amor genuíno de Deus. O amor genuíno de Deus é perdoar, sem mágoa, sem rancor no coração. E quando aqueles que um dia levantaram contra você para te fazer o mal precisarem de ajuda, você ser o primeiro a estender a mão. Não é para apontar não, é para tirar do buraco. Vem cá, meu irmão, a graça de Jesus alcançou a minha vida, e eu queria que se essa graça alcançar a sua vida também. Glória a Deus, aleluia. O povo judeu tinha muito disso em si, de se achar superior, ser o povo de Deus, e o restante das pessoas eles poderiam tratar como escória. O pastor Davis, iluminado pelo Espírito Santo, explicou isso muito bem aqui no domingo, quando os discípulos discutiam sobre quem era o maior e queriam que caísse fogo do céu sobre os samaritanos. Porém, o mesmo Jesus que morreu pelo povo judeu, morreu por mim, por você, morreu pelo samaritano, morreu pelo cara que está lá na Palestina, morreu pelo cara que está lá na China adorando Buda, morreu por pessoas de religiões diferentes para que um dia fossem salvos na religião perfeita que agrada a Deus Pai Todo-Poderoso que está em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus não morreu por uma só pessoa, ou Jesus não morreu por uma só classe de pessoa. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Deus! Só que nós fomos ensinados que nós somos a geração eleita, a nação santa de Deus, e não devemos nos misturar com o mundo, e nos achamos superiores ao mundo que tanto apedreja o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fomos ensinados que se está de paletó, terno, gravata, com a Bíblia debaixo do braço, eu cumprimento a paz do Senhor, irmão. Mas o vizinho que fez o mal, nem olho na cara. O patrão que persegue, eu não converso, eu quero o mal. Esse é um ambiente onde fomos introduzidos e ensinados. Que povo de Deus é esse que só ama aqueles que são iguais e os que são diferentes ele odeia? É verdade. Isso não é ser povo de Deus, esse não é o amor de Deus. Porque antes de falar sobre ira, sobre perdão aos inimigos, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E que luz é essa que não ilumina os que estão perdidos? Que sal é esse que não faz a diferença no ambiente onde está inserido? Porque a principal característica do sal é dar diferença, dar gosto, mas principalmente despertar a sede. Pois quando comemos uma comida muito salgada, logo queremos beber água. E quando Jesus disse que deveríamos ser como sal, era para que despertássemos a sede no mundo de beber da mesma fonte que nós bebemos. Jesus, a maravilhosa fonte de água viva. Glória a Deus. Mas ao invés disso, interpretamos que ser sal é de ir lá e pisar na ferida do outro, ser sal na ferida. Que se me perturbou, eu vou perturbar de volta. Se bater, eu vou bater de volta. Enquanto o Senhor Jesus nos ensinou a amar e perdoar. Como Ele mesmo deu esse exemplo, na cruz do Calvário Ele disse: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Ah, missionário, é fácil falar, é difícil fazer. Jesus mostrou que tem como falar e fazer. Cabe a nós, que nos dizemos cristãos, que quer dizer mini Cristo, sermos a imagem e semelhança do Senhor Jesus e também perdoar aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que nos perseguem. O que me chama a atenção no começo desse versículo é como o Senhor Jesus vai dizer: ouviram o que foi dito. O Senhor Jesus vai iniciar o versículo 21 assim, e vai iniciando até chegar no versículo 43. Ouviram o que foi dito. Ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito. Primeiro ponto: o Senhor Jesus não está falando contra a lei de Deus no Antigo Testamento, porque Ele não pode negar a si mesmo e não pode falar contra si mesmo. A lei de Deus também é a palavra do Senhor Jesus, pois Ele é a própria palavra.
No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando o Senhor Jesus vai dizer, ouviram o que foi dito, ele não está falando contra a lei, mas contra aquilo que interpretaram da palavra do Senhor. Ó, vocês ouviram o que foi dito da lei aí, né? Mas isso aí está errado, estão vocês o que realmente Deus Pai quis dizer. E o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus vai dizer essa frase 6 vezes. Ouviram o que foi dito. Ouviram o que foi dito. Os irmãos podem acompanhar, do versículo 21 até o 43, o Senhor Jesus vai dizer, ouviram o que foi dito 6 vezes. Na tipologia bíblica, na numerologia bíblica, cada número aqui simboliza alguma coisa, representa alguma coisa para Deus, porque Deus tem a forma dele de falar com o homem. Vai falar na natureza, nos números, vai falar de todas as formas com o ser humano. E dentro da teologia bíblica reformada, nós aprendemos que o número 6 representa o número do homem, pois no 6º dia Deus criou o homem, e é o número da imperfeição, tendo em vista que o homem é imperfeito. O número 7 simboliza a plenitude de Deus. Em 7 dias Deus criou tudo que há no céu, na terra. Tudo foi criado em 7 dias. E no 6º dia Deus criou o homem. Então o número 6 simboliza o homem e a imperfeição do homem. E eu acho muito engraçado como é que Jesus é um pedagogo natural, que ele vai nos ensinar assim, vai deixando pistas também, até quando ele está falando nas claras, para a gente ir pegando. Jesus está falando aqui, ó, vocês ouviram o que foi dito. Ó, disseram para vocês, mas Deus não disse. Ó, ouviram o que foi dito, ó, te ensinaram assim, mas não é o ensinamento de Deus. 6 vezes, mostrando que a interpretação do povo judeu era baseada na fé no homem e não na palavra do Senhor Jesus. Sendo assim, a sua interpretação da palavra de Deus era imperfeita. E foi preciso que o Senhor Jesus viesse à terra e os ensinasse a palavra perfeita de Deus Pai. Aleluia. 6 vezes ele começa, ó, vocês ouviram o que foi dito. E durante 6 vezes Jesus vai vir ensinar a forma correta de interpretar a lei de Deus. Para no final, na 7ª vez, quando ele for falar, ele falar de perfeição. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Glória a Deus. Jesus vai desenhando e mostrando, olha, a interpretação humana da palavra de Deus é até legal, até achei legal isso aí que vocês falaram, é bacana essa teologia que vocês estão inventando aí, mas não é bem assim. O que me faz refletir, nos dias de hoje, o Senhor Jesus olhando para aquilo que nós temos falado, vivido e pregado da palavra de Deus, Ele iria falar exatamente, estão vivendo a palavra de Deus, ou iria falar, ó, vocês ouviram isso aí, mas isso aí não é da palavra de Deus. Será que nós estamos vivendo aquilo que nós ouvimos do Senhor Jesus, ou estamos vivendo aquilo que nós ouvimos do homem? Pois até mesmo dentro das igrejas que se dizem igrejas do povo de Deus, a palavra de Deus não é mais pregada. É verdade. Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar a Bíblia inteira, Gênesis, de capa a capa, sobre perdão. É sobre o sacrifício, sobre o cordeiro que morre para pagar o preço dos pecados daqueles que não poderiam pagar o pecado por si próprio. A palavra do Senhor de capa a capa é sobre perdão. No Antigo Testamento era um povo que pecava contra Deus, errava contra Deus, mas vivia os milagres de Deus. Era exilado, Deus vinha e tirava do exílio. Pecava contra Deus de novo, Deus vinha e permitia ser exilado de novo. Se arrependia, Deus vinha e perdoava de novo e tirava do exílio de novo. Essa é a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Até que no Novo Testamento, o Senhor Jesus encarna na terra e toma o lugar daquele cordeiro que o povo sacrificava pedindo perdão para Deus, se tornando assim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Cumprindo de uma vez por todas todo o sacrifício para que fôssemos perdoados pelos nossos pecados. Glória a Deus. Nessa hora é maravilhoso, porque a gente sempre vai glorificar, glória a Deus, eu fui perdoado pelos meus pecados. Glória a Deus e aleluia. Então começa a praticar esse perdão também por aqueles que pecaram contra você. Ser perdoado é mais fácil, todo mundo quer, eu errei, eu quero ser perdoado. Me perdoa, Senhor, no nome de Jesus, se for verdadeiro no seu coração, amém, você está perdoado. Mas e quando é ao contrário, é alguém que erra com você e você tem que perdoar? Será que você consegue fazer da mesma forma? Eu perdoo no nome de Jesus, não da boca para fora, é de todo o coração. É na hora da oração ali, ajoelhar e começar a chorar, oh meu Deus.
Meu vizinho está me perseguindo, Senhor, mas salva a casa dele, assim como o Senhor salvou minha casa. Aleluia! Eu sei que a salvação do Senhor não é exclusiva só para mim. É bater o joelho no chão e chorar, falando: meu Deus, essa pessoa me feriu, Deus, me traiu, mas ensina a perdoar assim como o Senhor Jesus me perdoou, porque nós também não éramos dignos do perdão de Deus, mas fomos alcançados pela sua maravilhosa graça que nos trouxe salvação. Aleluia a Deus. Pois o Senhor Jesus vai continuar: eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vê chuvas sobre justos e injustos. Primeiro ponto a destacar na parte A deste versículo é que quando o Senhor Jesus vai dizer demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está no céu, no original grego, essa palavra filho, o oio, aprendi hoje, tá, gente? Então tá difícil passar para vocês. Aleluia! Ela na verdade vai significar aqui, simbolizar um filho adotivo. E aparecia já nos testamentos gregos antigos essa palavra, a mesma que Jesus usou no texto original para filhos, como alguém que foi adotado por uma herança. Adotado está no testamento para receber uma herança. E essa palavra, filhos, diz respeito a mim e a você, que antes éramos o alvo da ira de Deus, mas agora não somos mais. Fomos feitos filhos pela graça do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pela qual clamamos: Abba, Pai, a graça da adoção, adotados e feitos filhos de Deus. E se somos feitos filhos de Deus e adotados pelo sacrifício de Cristo, devemos imitar ao Senhor Jesus Cristo, orando por aqueles que nos perseguem, perdoando aqueles que nos ferem, sem fazer exclusão e acepção de pessoas. Porque o que mais me chama a atenção nos momentos prestes à crucificação do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai instituir a primeira ceia, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus, sendo onisciente e sabendo de todas as coisas, não excluiu da ceia aquele que o iria trair. Jesus sabia que Judas iria o trair e não mandou que Judas saísse da lavagem de pés, lavou os pés de Judas. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo e não tirou Pedro da mesa: ó Pedro, você vai me negar, levanta, sai daqui. Ó Tomé, você vai duvidar, levanta, sai daqui. Ó Judas, você vai me trair, levanta, sai daqui. O Senhor Jesus não excluiu nenhum daqueles que estavam à mesa, mesmo sabendo a falha e aquilo que eles iriam errar com o Senhor Jesus na sua caminhada. Por que nós que nos dizemos cristãos nos achamos no direito de pensar assim: não, fulano errou comigo, ele não é digno de estar mais no mesmo lugar que eu. Não, errou aqui na igreja, não é digno de pisar aqui mais não. Mas essa é a casa de Deus ou é a sua casa? E mesmo que fosse a sua casa, por que você se acha tão superior ao ponto de falar assim: não, eu perdoo, mas não convive comigo mais não, tá? É você lá e eu aqui. Perdoar quem está longe é muito fácil. O perdão tem que estar para quem está perto, com quem você convive, porque na maioria das vezes a traição, a dor, a calúnia vai vir de quem está perto, de quem convive com você, de quem come no mesmo prato, senta na mesma mesa, às vezes mora na mesma casa. É aí que eu quero ver praticar o perdão genuíno e verdadeiro. Eu perdoo, mas que more lá nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. Isso não é perdão, isso é falsa modéstia. Sabe, isso é uma falsa simpatia. Não, eu perdoo, eu sou cristão, eu tenho que perdoar. É mesmo? Mas você foi na casa da pessoa, você conversa com ela. Não. É bloqueado em tudo aqui nas minhas redes sociais. Eu não vou na casa, se eu vejo na rua, atravesso e vou para o outro lado. Que perdão é esse? Se Jesus fosse te tratar dessa forma: eu te perdoo, meu filho, dos seus pecados, tá? Mas você anda de lá e eu de cá. Não, quando o Senhor Jesus nos perdoa, Ele nos perdoa para que nós pudéssemos ser um com Cristo e também um com o Pai. Comunhão, unidade, amor. Essa é a base do perdão. Quem não entendeu o perdão não vai entender a graça do Senhor Jesus sobre nós. Quem não consegue perdoar ainda não foi alcançado pela graça. Não, eu sou cristão aqui, eu tenho uma Bíblia, eu vou na igreja às terças, quintas, domingo, eu sei o que está escrito na Bíblia, eu sei cantar louvor. Isso é só um teatro religioso se você não sabe perdoar. Porque o Evangelho é sobre perdão.
É verdade. Se você não consegue perdoar os seus inimigos, orar para aqueles que te perseguem, você não entendeu a graça de Deus ainda. E eu peço ao Pai para que essa graça transformadora possa alcançar o seu coração, quebrantar seu coração contrito, quebrantar o meu coração todos os dias. Aleluia, Mas não é fácil perdoar quem nos magoou. O ser humano é orgulhoso, muito orgulhoso. E eu percebo que o orgulho é o que tem levado famílias a ruínas, relacionamentos a ruínas, ministério a ruínas, empresas, tudo por causa do orgulho. Tem gente que prefere morrer a chegar e falar assim: aqui, eu errei. Olha aqui, Vinícius, eu errei, Vinícius. Você me desculpa, tá? Eu estava errado, cara. Eu estava errado. Me dá uma chance de acertar e não errar mais. Tem gente que prefere morrer a tomar essa postura de ir lá e reconhecer: eu errei. Você errou comigo, mas eu errei também, porque na hora que você alterou a voz, eu alterei junto. Eu estava errado. Eita glória! Eu tinha que ter feito a diferença. Eu tinha que ter mantido a paz, que excede todo entendimento que habita em mim. É sobre isso que o Senhor Jesus vai falar. Anteriormente, antes de chegar nesse versículo, o Senhor Jesus vai dizer que se alguém ferir a sua face direita, que você dê também a outra. Quando na verdade, se a gente leva um tapa, já quer logo dar um soco, bicudo, voador. O Senhor Jesus vai ensinar a fazer diferente. Glória a Deus! Recentemente eu passei uma experiência no meu trabalho, onde estávamos indo para a obra de manhã cedo dentro do carro da empresa. Iniciou-se uma discussão secular sobre política, sobre futebol, tudo misturado. E eu não estava fazendo parte da discussão, estava um motorista e um outro funcionário pedreiro discutindo. E aí um começou a jogar umas coisas na cara do outro, a discussão foi ficando acalorada, até que no meio da discussão levantou meu nome: ah, mas o Eliezer também. E aquilo ali eu deixei o homem falar mais alto e comecei a gritar com o motorista: você não fala do meu nome, eu não tenho nada a ver com essa discussão não. Você vira homem, fala com ele, não fala comigo não. E discuti acalorado, desse bravo do carro, fui trabalhar, fiquei bravo o dia inteiro. Cheguei em casa, fui contar para a missionária Monique, né? Pensando: eu tô grandão, eu bati o cara que me xingou. A missionária Monique terminou de ouvir e falou para mim assim: você errou? Eu não errei não, ele que citou meu nome. Você errou, você não é luz. Você tinha que ter feito a diferença. Em vez de você iluminar, você caiu no meio da armadilha, você caiu no meio da briga. Paulo, o Senhor vai nos ensinar: não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformais pela renovação da vossa mente. Verdade, meu Deus. Você errou, você vai ter que pedir perdão para ele. E eu falando com a Monique: não, eu tô certo, vou pedir perdão para ele, eu tô certo. Ele que errou comigo, vou pedir perdão não. Aí isso foi semana passada, a missionária Monique me lembrou: pois é, hoje é quinta-feira, domingo é a ceia do Senhor. Se eu não perdoar ele não, quero ver com que cara você vai lá tomar a ceia do Senhor. Eu pegou no ponto certo, né, na palavra, porque é verdade, porque a ceia também é sobre perdão. A ceia do Senhor é para que nós possamos comer do corpo, beber do sangue do Senhor Jesus, ter a verdadeira comida, a verdadeira bebida, assim termos comunhão com Cristo, nos lembrarmos do seu perdão e também perdoar. Verdade. E antes mesmo do ato litúrgico da ceia do domingo, eu tive uma oportunidade de trabalhar esse perdão. Comecei a ensaiar o texto lá em casa com a missionária Monique. Não, então eu vou falar com ele assim: ó, eu te perdoo, mas você não fala do meu nome mais não, senão eu vou quebrar você na porrada. Ela: não, aí você não está perdoando. Tá bom, fala com ele assim: ó, eu te perdoo, mas você não conversa comigo mais, não olha na minha cara, você fala: não, isso também não é perdão. Mas eu estou certo, como é que eu vou fazer isso? Ela só chega, reconhece que você errou e pede perdão. Confesso para vocês que foi o dia mais difícil da minha vida no meu local de trabalho atual. Foi sexta-feira passada. Porque dentro do mesmo veículo, onde no meio de todos os funcionários eu havia sido motivo de discussão, eu tive que esperar estar todo mundo dentro do carro para poder pedir perdão. E eu lembro que eu pensei assim: tá só eu e ele dentro do carro aqui agora, antes de entrar todo mundo, vou pedir perdão aqui agora. E o Espírito Santo falando no meu coração: não, você errou com ele no meio de todo mundo, vai pedir perdão no meio de todo mundo. Então eu esperei estar todos os funcionários no carro. Com licença, senhores, gostaria de dar uma palavra aqui. Quero pedir perdão a todos vocês. Eu tive que falar com o motorista, me perdoa, porque eu me equivoquei, eu não deveria ter falado dessa forma. E na hora que eu terminei de falar, o mais surpreendente aconteceu, que foi o próprio motorista olhar e falar assim: então você me perdoa também no nome de Jesus, porque eu também estou errado. Amém. Eu não deveria ter brigado assim também não. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, não vou falar mais disso.
Não é para dizer que eu sou bom, não. Estou expondo aqui minhas falhas, o quão humano eu sou. Mas é para mostrar que quando nós temos a oportunidade de ser luz, as trevas não podem resistir. Amém. Quando nós temos a oportunidade de fazer a diferença, aqueles que foram ensinados errado, vão ter que reconhecer, não, verdadeiramente, tem algo diferente na vida desse irmão e dessa irmã aí. Eu nunca vi ninguém fazer isso, não. Quando a gente desceu do carro e foi para dentro da obra, o outro pedreiro que também brigou, que ficou calado na hora do perdão, falou assim: o que você fez aqui? Eu tenho uma Bíblia, eu leio ela, eu tenho que viver o que está nela. Ah, não, esse tal de Bíblia é muito complicado para mim. Se eu, quando eu estou errado, eu não peço desculpa, ainda mais tão certo. Se eu estiver esperando perdão de mim, vai morrer cedo. É justamente o que o Senhor Jesus advertiu aqui no texto. Amar quem nos ama é muito fácil. Aleluia, Jesus. Amar quem cuida da gente é fácil. Amar sua mãe que cuidou de você a vida inteira é fácil. Amar seu irmão com quem você cresceu, jogou bola, brincou de boneca, sei lá, sua irmã, é muito fácil. Sabe, eu quero ver amar às vezes um pai que te abandonou. Eu quero ver amar uma mãe que te rejeitou, um irmão que te perseguiu, alguém dentro do mesmo contexto, mas que fez tudo de ruim para você. Esse é o amor genuíno e verdadeiro. Que o Senhor Jesus vai continuar. Porque se vocês amam, versículo 46, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? O Senhor Jesus vai nos trazer uma reflexão, e quando ele cita os publicanos aqui, nesta passagem, ele está citando algo que era motivo de vergonha e ódio do povo judeu naquela época. Porque os publicanos trabalhavam colhendo imposto de Roma, oprimindo o povo. Então todo dia colocavam um imposto mais alto em cima do povo, o povo não tinha condição de pagar e passava fome. E esses publicanos eram povo nascido no meio do povo judeu, mas que ia lá cobrar imposto de Roma. A saber, o próprio Mateus era um publicano, coletor de impostos. Então o povo tinha ódio do publicano, porque era sua própria gente, seu próprio povo, oprimindo a mando de Roma. Então o Senhor Jesus já vai logo comparar eles com o que eles mais odiavam. Aqui, vocês estão amando só quem vocês amam? Só quem está perto de vocês? Não estão amando quem persegue vocês, não? Os publicanos aí que vocês odeiam estão fazendo a mesma coisa. Porque fica muito fácil a gente chegar e estender uma bandeira e falar assim: não, porque a emissora X persegue os cristãos, porque tal partido persegue os cristãos, então nós vamos orar para Deus quebrar a mandíbula do líder desse partido, nós vamos orar. Eu não estou nem brincando, isso aconteceu. O pastor orou: Senhor, quebra a mandíbula do presidente, próximo enfermos os ministros do FTS. Que amor é esse? Quando na verdade a gente deveria orar: Deus, converte o coração dos governantes dessa nação, que a sua luz, a sua graça alcance os governantes, alcance os dirigentes da emissora X que perseguem os cristãos, e que eles também possam glorificar o teu nome. Amém, Jesus. Para que toda honra e toda glória seja dada somente a ti, meu Deus. Porque é Ele que faz a chuva cair sobre maus e bons, sobre justos e pecadores. O que o Senhor Jesus vai ensinar nessa passagem? É sobre a graça comum. E a graça comum, missionário, é o fôlego de vida que tanto você, quanto aquele que não tem a palavra de Deus e não reconhece Jesus como Salvador, acordou hoje com vida em seus pulmões, com sangue correndo nas suas veias. É a graça comum pela qual muitas vezes alguém que não é temente ao Senhor, muitas vezes não acredita em Deus, vai montar uma empresa e vai se tornar multimilionário. É a graça comum. Foi Deus que permitiu que aquele homem tivesse inteligência para montar uma empresa. Foi Deus que permitiu que aquela pessoa tivesse vida e saúde para poder estar ali do seu lado, muitas vezes te perturbando também. Martinho Lutero tem uma frase que eu guardo no meu coração: o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Então até a pessoa que está te perseguindo, te caluniando, te fazendo mal, é permissão de Deus, te dando a oportunidade de alcançar essa pessoa com o amor genuíno do Senhor Jesus Cristo, com o perdão verdadeiro através da palavra, de forma que essa pessoa não vai mais conseguir te perseguir, vai falar assim: não, eu não sei mais o que eu faço com essa pessoa, porque eu falo mal, ela vem e me fala bem, eu maltrato, ela vem e me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Ei, me fala aqui, o que tem de errado com você? Aí nós vamos mostrar para ele: não tem nada de errado comigo não, eu sigo essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, é loucura para o mundo. A ação doutrina de Deus é loucura para o mundo. E é através da loucura da palavra
hora que nós somos convertidos ao Evangelho, também convertemos aqueles que estão perdidos. Muitas vezes a gente quer que o ímpio quebre a cara, a gente quer que o nosso inimigo se dê mal. Não, Deus, eu quero justiça. Mas se Deus fosse aplicar a justiça dele igualmente em cima de todos nós, já teríamos sido consumidos. Porque a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos pelos nossos pecados. Glória a Deus. Porque quando Ele olha para nós que reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele não enxerga mais os miseráveis pecadores que somos apenas, mas o sangue de Jesus aspergido sobre as nossas vidas. E é esse sangue puro derramado que nos torna, nos dá livre acesso à presença de Deus para poder dizer: ei Deus, eu sou seu filho, tem de misericórdia de mim, Senhor, tem de piedade de mim, Senhor. Mas esta noite eu gostaria que a igreja do Senhor se levantasse e com a mesma força que clama por misericórdia por si próprio, clamasse por misericórdia pelos inimigos da igreja, clamasse por misericórdia por aqueles que estão aí fora perdidos como um dia nós fomos, como um dia fui eu perdido. Eu era um miserável, um mendigo debaixo de um viaduto, comendo lixo, sendo confundido com lixo, afundado na droga, no álcool e na depressão. Esse era eu, um condenado perdido. Mas um dia a graça do Senhor Jesus me alcançou. Não estou aqui querendo inventar uma história triste para comover seu coração, é o meu testemunho de vida. É por isso que eu decidi. O Espírito Santo me convenceu a falar sobre perdão. Deus e a missionária Monique são testemunhas do quão difícil foi trazer esse sermão essa noite. Estava eu às vésperas do culto lá em casa chorando. Não, perdoar é difícil demais. Por que a gente tem que perdoar quem fez mal pra gente? Por que a gente certo tem que chegar e pedir perdão? Por que a gente tem que conviver com tantas pessoas que já nos feriram? Isso não é justo. A missionária Monique me lembrou: você quer justiça? Se você quer justiça mesmo, Deus vai vir e mandar todos nós para o inferno, porque é o que nós merecemos pelos nossos pecados. Pede misericórdia de Deus. Se Deus tivesse sido somente justo em aplicar a sua ira sobre mim quando eu estava perdido, debaixo de um viaduto, eu teria morrido amigo. Mas Ele foi misericordioso e pela graça eu fui salvo, estou aqui. Glória a Deus. E é da mesma forma que eu oro. Eu oro para que Deus alcance cada morador de rua debaixo de uma ponte. Eu oro para que Deus alcance cada presidiário dentro de um presídio, pois já fui eu lá, um criminoso condenado. Sai de tornozeleira no pé para os outros me ridicularizar, me odiar. Mas eu não odeio essas pessoas, não. Eu oro para que a graça de Deus alcance essas pessoas. Eu oro para que Deus alcance cada pessoa perdida na sua própria teologia, na sua própria filosofia. Eu oro para que Deus alcance a vida de cada pessoa que já me fez mal. Porque eu sei que um dia a graça do Senhor se manifestará a essas pessoas e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso transformará os corações dessas pessoas. A palavra do Senhor essa noite é sobre o perdão. Glória a Porque Deus. nós temos ouvido muito sobre pagar com a mesma moeda. Por isso o tema da mensagem é: cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado, igreja. Cuidado. Tem muitos que se dizem apóstolos por aí, pregando que você tem que pagar com a mesma moeda, que você não pode andar com o seu vizinho que não vai na igreja, que você não deve nem conversar com ele. Cuidado com o que você tem ouvido. O Senhor Jesus vai nos advertir durante todo o texto. Vocês ouviram o que foi dito, mas ouviram errado. Ouçam a voz do Senhor. Como o próprio Jesus diz lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito do Senhor fala à sua igreja essa noite. Ouça a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu dei um breve testemunho aqui para mostrar à igreja que nós não devemos ser orgulhosos. Pois se eu tivesse sido orgulhoso semana passada, eu teria pecado com Deus primeiramente, e depois com um irmão que nunca mais ia querer saber da palavra de Deus, nunca mais ia querer saber de igreja. Sabe, muitas vezes Deus está te dando a oportunidade todos os dias de ser sal e ser luz dentro da sua casa.
Abre mão do seu orgulho. Reconhece que errou. Se está certo, chama o marido, chama a mulher. Não, senta aqui. Vamos resolver isso aqui. Está tendo orgulho entre a gente. E entre nós não pode haver nada a não ser o Espírito Santo de Deus a nos guiar. Pega o filho, pega a filha, pega o irmão, senta e fala assim: aqui, me perdoe, estou sendo orgulhoso. Abre mão do orgulho, igreja. Abre mão do orgulho. Abre mão do ego. Eu estou certo. Esquece das coisas que o mundo te ensina e ouça a palavra do Senhor. Seja como o Senhor Jesus na cruz do Calvário, como Estevão que a pregar o Evangelho e ser apedrejado disse: Pai, não impute a minha morte, o meu sangue na mão desses homens, porém os perdoa, Deus. Que possamos ser essa geração eleita, santa, que faz a diferença, a começar nas nossas próprias casas. A gente quer sair por aí, salvar o mundo, transformar o mundo, mudar o bairro, Santa Luzia, mudar o Brasil. Começa mudando sua própria casa. Eita glória! Começa mudando você mesmo. Aleluia, Deus! Rasga o coração da presença de Deus. Fala: Jesus, me ensina, Jesus, a ter um coração manso e humilde como somente o Senhor tem. Me ensina, Jesus, a perdoar como o Senhor me perdoou e amar como o Senhor me ama. No começo do culto foi lido aqui o Salmo 51, escrito por Davi, após ter pecado com Betseba. E um dos versículos que mais vai me chamar a atenção é onde o salmista Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto, um espírito inabalável. Davi já havia sido alcançado pela graça antes mesmo que o Senhor Jesus tivesse morrido na cruz, porque ele entendeu que servir a Deus é reconhecer que errou, pedir perdão e também perdoar aqueles que erraram. Glória a Deus, aleluia. É isso que nós devemos praticar. Glória a Deus. O perdão não pode ser exclusivo só nosso, não só eu mereço perdão. O perdão é para o irmão de outra religião, de outra vertente, de outra nação, de outro país, mas principalmente o perdão é para o seu próximo, mais próximo que está dentro da sua casa. Glória a Deus. O perdão é para o seu marido, que muitas vezes foi rude. O perdão é para a sua mulher, que muitas vezes te estressou. O perdão é para o seu pai, para a sua mãe, que muitas vezes te deu dor de cabeça. O perdão é para o seu filho, que muitas vezes está rebelde e não quer mais te ouvir. O perdão não é só para nós, não. É para os outros também. Amém. É isso que nós temos que trabalhar como perdão genuíno de Deus todos os dias. Orar, perdoar, abrir mão do ego, do orgulho, da vaidade. Pois o Senhor Jesus vai terminar dizendo no versículo 48: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Quando o Senhor Jesus disse para sermos perfeitos, Ele não estava esperando que a gente nunca mais errasse, porque Ele sabe a nossa essência, está na nossa raiz, no nosso DNA. Na teologia nós chamamos de raiz adâmica, porque desde Adão até os dias de hoje todos os homens pecaram, instituídos estão da graça de Deus, carecem da graça de Deus. Então todos nós já nascemos como pecadores, a nossa essência, não tem como sermos perfeitos. Mas quando o Senhor Jesus vai dizer: sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus, o Senhor Jesus vai nos ensinar que se a gente não só ler, mas praticar essas palavras do livro da lei, aí sim nós estamos praticando com perfeição toda a lei de Deus. Pois o Senhor Jesus diz: há um grande mandamento, amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Quando a gente não só ouve, mas pratica o que está escrito na palavra de Deus, assim nós conseguimos praticar com perfeição a lei de Deus e professar a perfeição que só existe em Deus, que habita em nós por intermédio do Espírito Santo que nos ilumina a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se coloque de pé, igreja.